A casa caiu. 6 de março de 2026. A data em que o sistema finalmente abandonou Alexandre de Moraes. Nem os colegas do STF conseguem mais explicar as mensagens dele com o gangster Daniel Vorcaro. A blindagem acabou e o impeachment virou questão de sobrevivência para a corte. Veja agora o momento exato em que o indefensável ficou sozinho. Essa data de hoje, dia 6 de março de 2026, vai entrar para a história como a data onde acabou a história de Alexandre de Moraes. Desde 2019, nós esperávamos um momento como esse, um momento onde não só a imprensa o abandonasse por completo, mas os seus amigos, seus colegas do Supremo Tribunal Federal também entendessem que ele se tornara radioativo e tinham que se afastar e não sairiam em sua defesa. Porque afinal, o que os mantém até hoje é esse corporativismo. Vários momentos nós achamos que esse momento havia chegado. Nós acreditávamos que quando, por exemplo, morreu o Clezão, as pessoas se afastariam dele? Não. Quando saiu aquelas conversas no WhatsApp do Eduardo Tagliaferro e das denúncias mostrando como que ele agia para censurar pessoas no período eleitoral, também os ministros do STF saíram em sua defesa. A imprensa fingiu que não aconteceu. Mas depois dessas mensagens de hoje, depois de ter ficado claro a forma como ele estava ligado ao Vorcaro, como ele ajudou o Vorcaro, na qual a sua esposa recebia 129 milhões de reais, mas não havia conversa com a esposa dele, apenas com Alexandre de Moraes. Nunca ficou tão claro que eles não trabalharam para proteger a democracia, mas sim para se protegerem. E aqui eu mostro para vocês como que os seus colegas, ministros do STF, estão percebendo esta situação. Ministros do STF veem como grave e difícil de explicar mensagens entre Moraes e Vorcaro no dia da prisão do banqueiro em 2025. Os próprios colegas do ministro do STF, ali pode ser Flávio Dino, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, eles estão dizendo, olha, isso aí, meu irmão, não tem como explicar. Isso aí é ilegal, é criminoso, é injustificável. Vou ler a matéria para vocês. Dono do Master procurou o magistrado para apresentar detalhes da operação que buscava salvar a instituição. Lembrando, esse dono do Master pagava a esposa do Moraes, e não ele, mas era o Moraes que estava trabalhando para ele. Isso por si só já seria motivo de impeachment. Continuando. Ministros do Supremo Tribunal Federal afirmaram em conversas reservadas que a troca de mensagens entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, no dia em que o dono do Banco Master foi preso pela primeira vez em novembro de 2025, é grave e torna a situação do magistrado difícil de explicar. A interlocução entre os dois foi revelada pela coluna Malu Gaspar. Então os amigos dele, os amigos do Alexandre de Moraes estão falando que ele está numa situação difícil de explicar. É mais ou menos assim, olha, pegaram ele no flagra, a gente já defendeu ele demais, desgastou muito o STF, a população quer o impeachment de todo mundo. Talvez está na hora de entregar a cabeça do Moraes, porque não tem como defender o fato de que ele estava conversando com um gangster que pagava jagunço para quebrar dentes de jornalistas e defendendo os interesses desse jagunço, enquanto a mulher dele recebia 3 milhões e 600 mil reais por mês. Lembrando, não foi encontrada até agora nenhuma conversa entre Vorcaro e a esposa dele, ou seja, a pessoa que ele pagava para ter uma defesa jurídica, ele não conversava com ela. Ele conversava apenas com o Alexandre de Moraes. Continuando. Os ministros ouvidos pela Globo ponderam, no entanto, que é necessário ter acesso à íntegra das comunicações para entender o contexto da conversa. Mas aí que tá, o Moraes apagava. Ele escrevia num bloco de notas, mandava o print dessa conversa e depois apagava. Integrantes da corte mais próxima da Moraes acrescentam que é preciso aguardar se virão novos desdobramentos, ou seja, se vai vir coisa pior ainda. Então ninguém quer colocar a mão no fogo, porque eles sabem que vai ser solto, que vão ser despejadas da imprensa uma coisa pior que a outra. Moraes negou na quinta-feira que tenha recebido... Isso aqui pra mim é o mais interessante de tudo. É esse trecho. Moraes negou, na quinta-feira, que tenha recebido mensagens do banqueiro naquela data. Peraí. A Polícia Federal tá com o celular do Vorcaro, fizeram perícia, estão lá, está documentado que ele recebeu mensagem e respondeu. E ele nega. Não só nega, ele diz que essas matérias é uma tentativa de atacar as instituições e mais um ataque ao STF. Isso é um claro desespero. Essa pessoa não está bem da cabeça. Ela está basicamente falando, olha... Vocês tiraram a foto, tem as evidências, tem a testemunha, tem o áudio, tem o vídeo, mas eu não fiz aquilo. É preocupante saber que nós temos um ministro do STF que fala isso, assim, que subestima a inteligência da população. E a matéria continua, né, falando como do Vorcaro perguntando, conseguiu bloquear? A pergunta que o Brasil quer saber. O que o Moraes ficou de bloquear pro Vorcaro? O que? Foi a busca e apreensão na casa dele? A prisão? Bloquear o inquérito? O que o Moraes precisa responder isso. O que ele foi pedido para bloquear para um gangster que paga gente para maltratar, para violentar, para machucar seus adversários, inclusive jornalistas. E o Brasil precisa dessa resposta. Eu lembro do Moraes fazendo assim, né? Lembra? Pois é, o Brasil precisa
Cara do céu. A situação tá muito caótica. O STF tem uma salvação agora. Eles vão ter que entender isso. Eles vão ter que liberar o impeachment do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tem que pedir licença ou até mesmo renunciar ao cargo. Não tem como continuar. Não tem como ele continuar condenando pessoas ou na frente de qualquer inquérito que seja. Este cara está na frente do inquérito das fake news, que já prendeu dezenas, fez centenas de buscas e apreensões, censurou milhares de pessoas. Não tem como continuar. A Polícia Federal não deveria acatar nenhuma ordem do Alexandre de Moraes a partir desse momento. Vamos ver o que vai acontecer na próxima semana, quando nós voltarmos para Brasília, porque o Senado tem que fazer alguma coisa. Vocês perceberam o que está acontecendo? O corporativismo do STF, que sempre foi o escudo desse senhor, finalmente trincou. E não foi por ética ou moralidade. Não se enganem, foi por medo. Quando Gilmar, Toffoli e Dino começam a dizer que a situação é grave e difícil de explicar, eles estão mandando um recado. Alexandre, a gente não vai afundar no seu Titanic. É escandaloso. O sujeito recebia mensagens de um banqueiro no dia da prisão. Trabalhava para bloquear investigações, enquanto a sua esposa recebia rios de dinheiro do mesmo investigado. E a desculpa dele? Dizer que as provas documentadas pela PF são ataques às instituições. Isso não é defesa, é desespero de quem perdeu o contato com a realidade. Ele subestima a inteligência do brasileiro. O cara que se dizia o xerife da democracia agia como o advogado de luxo de uma organização mafiosa. Se o Senado não pautar o impeachment agora, eles estarão assinando a certidão de óbito da nossa República. Moraes não tem mais condição moral, mental ou jurídica de dar uma ordem sequer. A Polícia Federal tem o dever moral de ignorar as canetadas de quem se tornou radioativo. O fim de uma era de tirania está diante dos nossos olhos.